tarde, crianças! Hoje a professora Rejane está aqui para a gente revisar o nosso conteúdo de história para a nossa avaliação. Olha só, na nossa avaliação de história, nós vamos estudar, as páginas de 30 até a página 41. Então, são conteúdos simples que nós já vimos antes e eu tenho certeza que vocês estão craques, mas nós vamos revisar assim mesmo. Olha só, lá na página 30 fala assim, ideias e decisões. Lembra que a professora Rejane mostrou para vocês, olha só, a imagem da historinha do filme do Procurando Nemo, onde todos os personagens se reuniram, formaram uma reunião para poder discutir sobre como encontrar o Nemo. Eles fizeram uma reunião e esse encontro é chamado de quê? De assembleia. Olha só, quando a gente faz uma reunião para decidir sobre uma determinada coisa, um determinado assunto, é chamado de assembleia. Olha que moleza, isso é muito fácil, né? Vocês já estão craques nisso. Lá na página 31, olha, fala sobre as comunidades quilombolas. A gente já falou que essas comunidades quilombolas são de descendentes africanos que vivem no meio da floresta, dentro dessa comunidade, preservando a tradição desses africanos que eram escravos. Então, olha só, eles querem garantir, essas comunidades quilombolas, eles querem garantir o direito da terra de onde eles moram. Somente isso, que ninguém tome a terra deles. Olha só. Partindo para a próxima página, que é a página 32 do livro de história, tá assim, para o bem de todos. Aqui nós temos a imagem de um lixo, olha só que coisa feia, uma área cheia de lixo, as pessoas jogaram lixo no meio da rua. E lá tem uma placa dizendo que é proibido jogar lixo. E o que a gente observa aqui? Que as pessoas que jogaram lixo nesse lugar não estão obedecendo o que? As regras. Para a gente viver em harmonia em uma sociedade, a gente precisa obedecer às regras. Se tem uma placa avisando que não pode jogar lixo em entulho, a gente não pode jogar, não é verdade? E tem pessoas, que não obedecem, isso é muito feio. Pode causar grandes danos para a natureza, jogar lixo no meio da rua e também para as pessoas que moram perto daquele local, porque traz rato, baratas, então, e mau cheiro também. Então, isso não é legal, desrespeitar as regras. Na próxima página também fala sobre o bem-estar das pessoas de uma comunidade. Vocês sabem que nós vivemos em uma comunidade. E para que a gente possa viver bem, em paz, em harmonia, a gente precisa obedecer às regras que tem em uma comunidade. Nós moramos em uma cidade, por exemplo. A gente tem que obedecer às regras, não tem as regras de trânsito? Não tem as placas de trânsito, a gente tem que obedecer. Se está falando em uma rua que é mão, a outra é contramão, você vai andar na contramão? Quem está dirigindo o carro? Não pode, você está desrespeitando o quê? As regras. Você vai jogar lixo no meio da rua? Não pode, quem faz isso é o quê? É mal educado, tem as lixeiras para que a gente possa jogar o lixo. Então, olha só, para que a gente viva bem em comunidade, a gente precisa respeitar as regras. Isso, muito bem, vocês já estão craques nesse conteúdo. Indo para a próxima página, que é a página 36, na unidade 3, olha só. Lembra que nós estudamos na semana passada
onde aparece a cena do filme dos Minions, onde tem o Gru e fala sobre o quê? Sobre a família. A família do Gru é uma família que só tem o papai, onde ele adotou essas crianças, a Margot, a Edith e a Agnes. Então essa família, ela não tem a mamãe, mas ela é uma família também, não é verdade? E as crianças são filhas o quê? Adotivas, não são filhas biológicas do Gru, são filhas o quê? Do coração. Então a gente tem que perceber a importância de ter uma família, do amor que existe entre a família, entre o pai, o filho e o respeito também que precisa ter. Olha só, na página 38 do livro de história, vai falar sobre as diferentes famílias. Fala que existem famílias grandes, famílias pequenas, famílias que têm o papai, a mamãe e os filhos. Tem família que tem um monte de filhinhos, tem família que só tem um filhinho. Então, cada família é de uma maneira. Então, a gente tem que o quê? Respeitar as famílias. Então, a gente viu também na nossa última aula de história da semana passada, na página 39, a árvore genealógica. Olha que legal! A gente fez atividade e começou a falar sobre esse assunto. Lembra que era uma família indígena? Que era a família do Moacir, da Yara, do Jandir, que a gente falou das gerações de uma família, que essa família tinha 3 gerações. Então, olha só, vamos também prestar atenção. Quantas gerações tem a sua família? Será que na sua família tem 3 gerações? Tem os avós, os seus pais e você. Qual geração você pertence? Será que é a primeira geração? A segunda ou a terceira geração? A sua família ainda tem o seu bisavô, sua bisavó? Como será que é a sua família? Olha só, lá na questão número 3 da página 39, está pedindo para você desenhar em uma folha à parte a sua família a sua árvore genealógica. Mas olha só, para a gente fixar esse conteúdo que vai cair na provinha, a professora Rejane vai colocar lá na plataforma. Vocês vão acessar a plataforma do Plural e vão copiar no caderno de história algumas questões para estudar para o teste de história, tá bom? E aí vocês vão copiar bem bonito, letra caprichada, tudo direitinho, tá bom? Então, muito bem. Agora, a gente vai passar para o conteúdo de geografia, porque também nós vamos fazer o teste de geografia. Olha só, geografia também é muito simples, vocês estão craques. Olha que moleza que é. Geografia, nós vamos falar sobre moradia. Olha que legal! Vocês estão craques nesse conteúdo. Vocês falaram com a professora Rejane na última aula sobre as dependências de uma moradia. Vocês já sabem tudo sobre ela. Então, olha só, a nossa provinha de geografia vai começar na página 26, diferentes moradias. Vocês já fizeram no caderno de geografia colagem de imagens de diferentes moradias. Nós temos, olha só, vários tipos de moradias. Tem moradias que são térreas, não é verdade? Nós temos moradias que são chamadas de sobrados, que são aquelas que têm 2 pavimentos. A professora Rejane já explicou para vocês. Tem pessoas também que moram em prédios. Muitos de vocês moram em prédios, não é? Moram em apartamentos. Nós já falamos também das casas,
que são construídas às margens de rios, que são as casas de palafitas, aquelas que ficam, né, sobre as estacas, para não poder ter contato com a água. Então, olha só, casas feitas com barro. Então, a gente já estudou sobre esse assunto. E também, olha só, nós temos os diversos materiais que essas casas são construídas. Tem casas que a gente usa tijolo, a gente usa barro, a gente usa ferro, madeira, cimento, palha e várias outros materiais para construir essas casas, não é verdade? Aí a gente vai pensar, será que todo mundo tem casa? Eu acho que não. Todas as pessoas deveriam ter uma casa para morar, mas esse direito à moradia nem sempre é respeitado. Muitas pessoas, aqui no DF mesmo, onde a gente mora, quando a gente está andando por aí, a gente vê muitas pessoas morando na rua, moram debaixo dos viadutos, não é verdade? Isso é muito triste. Mas por que será que essas pessoas moram na rua? Será que é porque elas querem? Ou é porque elas não têm um emprego, não conseguiram ter dinheiro para comprar a sua casa? Ou é porque elas têm sua casa, mas também ficaram tristes com as suas famílias e saíram de casa? A gente não sabe, não é verdade? Mas então nós temos que tentar ajudar essas pessoas, né? Muitas pessoas vão até a rua, pessoas que trabalham em pastorais, por exemplo, de igreja, vão, levam comida, levam roupa, levam agasalho. Agora tá na época da gente doar agasalho, porque tá começando o frio. Leva o agasalho, leva cobertor. Então, é muito difícil as pessoas que moram na rua, não é porque elas querem, né? A maioria é porque não tem condições mesmo. Depois, na página 30, a gente vai falar sobre as dependências das moradias. O que é isso? É os cômodos da nossa casa. Na nossa casa, na maioria das casas, temos os cômodos que são a cozinha, tem sala, tem quarto, tem banheiro, tem quintal, área de serviço, tem garagem. Esses são os cômodos das casas, né? Mas tem casas, pessoas que moram apenas em um cômodo, que serve como quarto, cozinha, não é verdade? Mas geralmente as casas têm esses cômodos que a professora Rejane falou. Então todo mundo de olho essas dependências que tem em uma casa. Olha só, lá na página 32, a professora Rejane quer que vocês prestem atenção nas moradias indígenas. A gente já falou sobre isso, sobre as casas dos índios, como elas são construídas, que cada tribo indígena constrói sua casa de uma forma para diferenciar a tribo de que elas são pertencentes, não é verdade? Tem também indígenas que já não moram mais nessas casas típicas de índios, né, que são as ocas. Eles moram em casas normais como a gente, vestem roupas normais como nós. Então, assim, os índios já não são mais, a maioria deles vivem como nós vivemos hoje em dia. Então, olha só, na página 34 e 35 vai falar sobre as moradias e os abrigos pelo mundo. Então vai mostrar vários tipos de casa e vai falar que cada casa, cada abrigo, ele é construído de acordo com o ambiente onde ele está. Se o lugar é muito frio, aquela casa ou aquele abrigo, ele é feito para aquecer as pessoas. Se o lugar é mais quente, ele é feito para que as pessoas possam, né, se sentir mais tranquilas naquele local, não sentir muito calor. Então, olha só, e também
a casa das pessoas são construídas de acordo com as condições financeiras que as pessoas têm, não é verdade? Quem tem pouco dinheiro vai ter uma casa mais simples, mais humilde. Quem tem mais condições, tem mais dinheiro, vai, né, construir uma casa com mais luxo, se ela preferir, mas nem sempre é assim. Então, a gente vai ficar de olho nessa atividade para poder estudar para avaliação. Então, o nosso conteúdo de geografia é esse, muito simples, é moradia, os materiais que a gente usa para a construção das casas e também as dependências de uma casa. A professora Rejane também vai colocar lá na plataforma do Plural as atividades para vocês fazerem a fixação do conteúdo antes do teste de geografia. Vocês vão entrar, acessar a plataforma Meus Conteúdos e vão anotar no caderno de geografia da aula do dia 29 de maio, ok? Combinado? Eu confio que todo mundo vai acessar a plataforma e vai anotar. Beijo e até a próxima semana.